Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, ontem, o Padre Geraldo Magela nos lembrava que nossas procissões não são passeios públicos, nem desfiles, mas são caminhada de fé. Ontem à noite, e agora desde as 18 horas, quando nós estamos seguindo os passos de Jesus, meu coração fica muito tocado por tudo que nós estamos vivendo. Ao ver os bispos conosco, os presbíteros, religiosos, vocês leigos, leigas, as veneráveis irmandades, ou seja, toda a igreja reunida, caminhando, seja nas estradas asfaltadas, nas estradas de pedra dessa cidade, junto conosco a imagem de Jesus, carregando a sua cruz, a imagem de Maria traspassada pelas lanças. Não há como não se emocionar. Não há como não ser devolvido ao nosso próprio Calvário, à nossa própria dor, às nossas próprias espadas. Por isso eu gostaria que você sentisse que hoje a nossa igreja, que esta basílica, se torna um grande Calvário. Hoje eu gostaria que você trouxesse ao seu coração e ao seu olhar interno que cada um de nós está diante do Calvário com Jesus. Quem é você diante do Calvário? Qual é o seu olhar para Jesus? Vendo aquele homem crucificado entre dois ladrões, vendo aqueles soldados romanos com seus chicotes, violentando, agredindo, vendo o povo gritando, crucifica-o, crucifica-o, vendo a mãe chorosa com as outras mulheres, vendo as mulheres de Jerusalém chorando, lamentando. Quem é você no Calvário? Imagino que não seja muito difícil, porque todos nós que estamos aqui, desde os bispos até você leigo, todos nós temos um Calvário na vida. Calvário é o lugar da nossa dor, Calvário é o lugar da nossa cruz, Calvário é o lugar do nosso sofrimento, Calvário é o lugar da tribulação, da tentação, da dificuldade. E quem de nós não tem um Calvário na vida? A dificuldade talvez seja encarar esse Calvário. A diferença talvez seja que alguns de nós no Calvário se põem a gritar, outros se põem a desesperar, arrancar os próprios cabelos, outros vão procurar tomar um Rivotril, um Lexotan para se acalmarem e tentarem fugir de tamanha dor. Outros vão procurar se drogarem com ansiolíticos, calmantes. Outros procuram fugir pela bebida, pela droga, pelo sexo irresponsável, pelos jogos, pelas compras. Tantos caminhos de fuga da própria realidade, da própria dor. E você? Como você tem lidado com o seu Calvário no dia a dia da sua vida? Você que está aqui agora, nessa igreja. Olha para o seu Calvário. Eu convido você a enxergar o seu Calvário nesse momento. Os senhores bispos, os presbíteros, as irmandades, você leigo, você leiga, você casal que está aqui hoje. Qual é o Calvário da sua vida hoje? E eu pergunto, nele Jesus está presente ou não?
Qual é o Calvário? O seu lugar de angústia, de aflição, hoje. E nele, você consegue enxergar a presença de Deus? Ou não há lugar para Deus no seu Calvário? Sim, meu irmão, sim, minha irmã, queridos, amados. O convite dessa noite é para que você não volte para casa, é para que você não retome o seu Calvário da mesma maneira como você entrou às 18 horas para começar essa caminhada. Se não é um passeio, se não é um desfile, se é uma caminhada de fé, a sua vida precisa ser alterada, o seu olhar precisa ser mudado, seus sentimentos precisam ser transformados. Você não pode voltar para casa do mesmo jeito que saiu hoje. Você não pode sair dessa igreja da mesma maneira que você entrou. Porque a contemplação do Calvário de Jesus precisa mudar a maneira como você olha para o seu Calvário, como você enfrenta a sua dor a cada dia, como você carrega a sua cruz. Não, você não pode descer as escadarias da mesma maneira como você subiu. Porque a experiência de Deus tem que nos fazer diferentes. Contemplamos esse homem, porque a nossa fé, a essência da nossa fé não é uma doutrina, é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o nosso Redentor. E talvez a pergunta mais importante dessa noite diante do Calvário seja: por que a cruz? Ou melhor, para que a cruz na minha vida? O que é que a minha fé, que a minha experiência de Deus tem me ajudado a lidar e a carregar a minha cruz? As orações que eu faço, o terço que eu rezo, as comunhões que eu recebo, as missas que eu participo, o que é que tudo isso tem me ajudado a enxergar o valor do sofrimento na minha vida? Para o cristianismo, qual o sentido da cruz? Um fatalismo? Uma dor inexorável? Inevitável? Um destino de fracasso e de derrota para toda pessoa que vem a esse mundo? Um estraga prazeres da nossa felicidade, das nossas fantasias e dos nossos sonhos? Não, não, amados irmãos e queridas irmãs, não. Esta noite santa vem nos dizer que depois que Jesus assumiu a sua cruz no Calvário, a cruz ganhou um sentido. Porque em nossa vida, quando não descobrimos o sentido, as situações viram absurdo, angústia, aflição, não há saída. Mas quando nós descobrimos o sentido, encontramos o significado. Podemos até ressignificar, ou seja, dar um outro significado, que gere vida, que gere fortaleza, que gere comunhão, que gere coragem, para seguir a caminhada como nós estamos seguindo até agora, nessa noite santa, a caminhada pelas ruas da nossa cidade. Mas é preciso primeiro, antes de olhar para a nossa cruz, olhar para a cruz de Jesus. Sim, porque Jesus havia proclamado que o Filho do Homem viera para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E no alto do madeiro, entre o céu e a terra, Ele resgatou a todos. Pois como nos ensina o apóstolo Paulo, Cristo nos remiu da maldição da lei, tornando-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Vai morrer no mais total abandono, filho bem-amado do Pai, desprezado pelos humanos, envolto em trevas profundas. Tudo para que o mundo soubesse a intensidade do seu amor
que foi as raias do maior sofrimento que se registra na história. Tudo para alcançar o grande perdão, pois o pecado é a ofensa a esse ser divino. Ele beberá até a última gota do cálice de um sofrer sem precedentes. O homem desviou do seu Criador, mas era necessário colocá-lo novamente na rota divina. E todo o mistério do sofrimento de Jesus se resume no fato dele ter feito homem. Gente, armar a sua tenda no meio de nós, encarnado, para resgatarmos, dando à justiça do Pai a satisfação total. Não, queridos irmãos, o drama do Calvário não é um acidente histórico, não é um fato dentre milhares de outros, mas ele tem a sua origem num gesto de amor de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E João, o evangelista, admirado, perplexo, com tamanho a gentileza, tamanho amor, declarou no momento: nisto se manifestou o amor de Deus entre nós. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por Ele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou-nos o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Por isso o sacrifício voluntário, fiel, obediente de Cristo no Calvário foi essa execução no tempo do decreto eterno de redenção que já havia sido pronunciado no céu e brotado dos infinitos abismos do amor de Deus. Foi por isso que ele se fez obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. Mas o que é o Calvário? Nós que estamos contemplando esse Calvário nosso e o de Jesus, o que é o Calvário? O Calvário primeiro é o lugar da falsa acusação. Durante o processo não se achou nada de culpa nesse homem, mas Pilatos lava as suas mãos. Lavar as mãos passou para a história como um sinal de omissão, de covardia, de não querer se comprometer, de não querer se envolver, de omitir-se diante das decisões. O Calvário foi o lugar da falsa acusação e da omissão em Pilatos. Hoje também, quantos homens e mulheres lavam suas mãos diante de situações do mundo, da vida, preferem cruzar os braços, preferem ser omissos, não dão testemunho da sua fé, não dão testemunho de Deus na faculdade, na universidade, no trabalho, na rua, tem vergonha, tem respeito humano. Hoje também homens e mulheres lavam suas mãos quando não tem coragem de dar testemunho dos valores cristãos, diante dos seus amigos, colegas, nos bares, nas ruas, nas baladas, nas festas, e preferem fazer como todo mundo faz, e preferem ficar calados, ou dar um sorriso cúmplice, diante das coisas erradas que são faladas, xingadas, cantadas, para não ser criticado, para não ser ridicularizado. Preferem lavar as mãos, fingirem-se de mortos? Sim, hoje também tem muita gente lavando as mãos para não se comprometer. No Calvário da vida nós temos muitos Pilatos hoje. Não querem tomar decisões, têm medo das consequências. Então vivem num limbo. São aqueles que querem agradar a todos e acabam não agradando a ninguém, nem a si mesmos. Que perdem a própria identidade para não assumirem os conflitos e as dores da vida, para não terem opinião, para concordarem com todos. Quanta gente vivendo assim. Ou seja, será que isso é viver? Não, não. Viver é tomar decisões, viver é fazer escolhas.
Viver é sair do muro e optar pelo caminho, pela verdade, pela vida que é Jesus. Nós católicos não podemos ser omissos. É pela nossa omissão que tantos males cavalgam no mundo de hoje. Mas muita gente prefere maldizer a escuridão, mas não tem coragem de acender uma luz. O Calvário é o lugar da condenação injusta. A sentença não foi de acordo com a lei. Jesus sofreu a pior morte que havia destinada aos grandes bandidos e malfeitores do tempo. Mas a gritaria da multidão, instigada pelos conspiradores, criou o clima. As autoridades, mancomunadas pelo poder, tomaram a decisão. Era preferível que um homem morresse do que a estrutura mudasse. Mas voltemos à multidão. Veja que paradoxo, queridos irmãos. No domingo de Ramos, acolhendo Jesus com palmas, tapetes. Eis que cantam, Hosana ao filho de Davi. Bem-vindo, Jesus. Faça aqui entre nós os milagres que fizeste em Cafarnaum. Hosana ao filho de Davi. Domingo de Ramos. Não passou mais que uma semana. Na sexta-feira santa o grito era diferente. Crucifica-o. Crucifica-o. Mas não é assim o mundo também hoje? Não são assim muitas pessoas que hoje estão dando tapinha nas costas, amanhã estão falando mal de você pelas costas? Mas não são assim tantas pessoas que na sua frente cobrem de elogios e bajulação, e por trás de você críticas ácidas, que nunca tem coragem de falar na sua cara, na sua frente? Mas não são assim tantas pessoas hoje, que enquanto você tem dinheiro, poder, títulos, status, bajulam, estão ao lado, elogiam, aplaudem. Ah, meu Deus, mas quando você está doente, num leito de hospital, quando você está em casa, numa cama, quando você está em crise financeira, quando você está cheio de problemas, viram as costas para você? Não conhecem mais? Não frequentam mais sua casa? Porque agora você deixou de ser útil? Fizeram com Jesus, fazem com tantos de nós. A hipocrisia não acabou. A falsidade e o fingimento que estavam no Calvário, continuam no Calvário da vida hoje. Mas não pensemos apenas nos outros, não. Vistamos a carapuça. Será que nós também não usamos máscaras e somos fingidos com tanta gente no dia a dia da vida? Será que você que está aqui hoje, olhando para Jesus carregando a cruz, também não tem que hoje depor as suas máscaras diante dele? Arrancar suas mentiras, sua falsidade, seu fingimento e abraçar a verdade, a autenticidade e voltar para casa sem dupla face, mas com a verdade do seu coração? O Calvário é o lugar da solidariedade. Simão Cirineu ajuda Jesus a carregar a sua cruz. Vindo do trabalho, os soldados o obrigam. Um trabalhador, desconhecido. Sabemos que se chamava Simão e que era da cidade de Cirene. Não sabemos mais nada da vida dele. Mas ele entra na história da salvação como aquele que ajuda Jesus a carregar a cruz. O Calvário se torna também o lugar da solidariedade. Olhando para esse homem,
Você também é chamado a ser sirineu hoje, aqui em São João del Rei. Onde quer que você more, a começar de dentro da sua casa, na sua família, onde às vezes faltam os laços de solidariedade. Porque quanta gente é santo fora de casa e demônio dentro? Quanta gente é sorridente fora de casa e cara fechada dentro? Porque quanta gente abre o coração e festeja com os amigos fora, mas em casa é mudo, não partilha nada? É uma solidariedade que tem que começar dentro da sua família, se interessando pelos seus familiares, partilhando sua história, tendo interesse em conhecer a vida do outro. Mas é uma solidariedade que transborda para a sua vizinhança, para aquele pobre que bate a sua porta, para aquela família carente da cidade, para os necessitados que você conhece, que vê. Quem tem Jesus não pode virar o rosto à situação de pobreza, de indigência da nossa gente, carente e necessitada. Quem se curva diante de Jesus não pode ser insensível à dor de tantos irmãos e irmãs que atravessam nossa caminhada, atravessam nosso Calvário, carregando a sua cruz tão pesada. A cruz da fome, do desemprego, da falta de necessidade, das coisas básicas para viver. Você tem sido uma pessoa solidária? Ou pelo contrário, tem se preocupado apenas com seus interesses tão pequenos e mesquinhos? Ou tem sido uma pessoa individualista? Só preocupada com seus negócios, seus pertences, seus planos? Há lugar para você, para ser sensível à dor daqueles que estão ao seu lado? Há lugar para você estender a mão e ser sirineu para ajudar a carregar a cruz daqueles que estão ao seu lado? Ou pelo contrário, você gosta de julgar a sua cruz nos ombros dos outros, para que eles carreguem? Ou pelo contrário, você se sente a pessoa mais sofredora do mundo e se coloca no lugar da vítima, do coitadinho, do único que precisa ser carregado e ajudado? Quem é você? O Calvário é o lugar da lamentação. As mulheres de Jerusalém dizem, chorando para Jesus, mas escutam de Jesus: filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filhos, porque virão dias em que se dirá: felizes as estéreis, os ventos que não geraram, os peitos que não amamentaram. Então dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se eles fazem isso ao lenho verde, o que acontecerá ao seco? As mulheres lamentam. Mas Jesus questiona, interroga, confronta. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos, que são os artífices de tamanha injustiça, que são aqueles que me conduziram à morte. Hoje também, quantas pessoas ao largo da vida se põem apenas a reclamar e a murmurar das situações? É muito triste ver católicos que vêm à missa, que comungam e mal saem da missa, são pessoas pessimistas, negativas. Porque o cristão é o homem da esperança, é a mulher que enxerga o futuro com coragem, porque sabe da presença de Deus junto de si, na história, construindo um caminho novo. O católico não tem direito de ser pessimista, porque sabe do amor de Deus e da fidelidade de Deus. Mas quantos são aquelas pessoas que só sabem reclamar, só sabem lamentar? Parece que nasceram em planeta errado, tudo está ruim para elas.
são pessoas amargas, tóxicas, que não atrapalham só a si, mas espalham essa toxicidade ao redor das pessoas que convivem. O Calvário é o lugar do perdão restaurador. O ladrão arrependido não escondeu o seu pecado, confessou a sua indignidade e recebeu a certeza da salvação. Não por seus esforços, mas unicamente pela fé em Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O Calvário é o lugar do perdão restaurador. O nosso bispo diocesano tem insistido em suas homilias da importância do sacramento da confissão, da reconciliação, desvalorizado por tantos católicos. Eu vou confessar com um homem igual a mim? Eu não matei, não roubei, não preciso me confessar. Eu me lembro, queridos irmãos, uma vez, confessando, sentado lá no confessionário, chegou uma pessoa assim: padre, eu não matei, eu não roubei, mas me dá uma bençãozinha aí, porque eu preciso me preparar para a Páscoa. Eu comecei a conversar com aquele homem. Como vai sua família, seu trabalho, o que você tem feito? Vamos conversar. Deu para encher vários sacos de pecado que ele chegou lá dizendo que não tinha. Porque para aquele homem, matar é apenas tirar um revólver ou dar uma facada em alguém. Mas ele não percebeu que ele matava a mulher dele com a grosseria, com a hostilidade, com a violência doméstica de cada dia. Ele não percebia que ele matava os filhos dele com um silêncio mudo, sendo um pai ausente, com a sua gritaria. Não estou tirando revólver, não estou dando facada, então não cometo pecado, não estou matando ninguém. Está sim. Ele não achava que pecado eram os palavrões que xingavam, as pragas que rogava, as fofocas que fazia da vida alheia. Não, isso está tudo muito bem, isso não é pecado, eu não matei, não roubei. Pois é. Quando é que nós vamos aprender que o pecado não tem a ver com lei, tem a ver com o amor de Deus? E que o sacramento da reconciliação, a igreja nos oferece como a experiência do perdão, da reconciliação, da volta, como o filho pródigo que é acolhido pelo pai e faz festa porque voltou. Hoje no Calvário, se comprometa com a sua confissão para a Páscoa, em fazer uma boa revisão da sua vida. E confissão é mais do que contar pecados, confissão é a experiência da conversão, da mudança de vida. Não é confessar como tradição e ficar repetindo os mesmos erros a vida inteira e dizer como aquele padre, são os mesmos pecados da confissão anterior. Isso é uma confissão de mediocridade, de mesquinharia, de pequenez. É sinal que a pessoa não muda, não altera a sua vida, não faz um caminho de fé. Simplesmente repete os erros a vida inteira. E a fé não é repetição, a fé é crescimento, é amadurecimento em Cristo. O Calvário é o lugar também do desespero e da revolta, porque o mau ladrão acusa, cobra, ameaça Jesus. Se és mesmo filho de Deus, desça daí e nos liberte também. Quantas pessoas em meio ao sofrimento se revoltam com Deus hoje também, não é mesmo? Quantas pessoas atribuem toda a dor da sua vida, todo o sofrimento a Deus, e culpam a Deus, e se afastam da igreja, e deixam de rezar. Eu já conheci inúmeras pessoas que a mãe estava doente, internada no hospital, já bem idosa, uma doença terminal, gravíssima. Aquela pessoa fez uma novena e pediu a Deus para restaurar
a saúde da mãe, mas ela veio a falecer. E a pessoa culpou a Deus porque a mãe morreu. Porque para aquela pessoa, a mãe dela tinha que viver 500 anos. A mãe de todo mundo podia morrer, mas a mãe dela não podia morrer. E o culpado era Deus que matou a mãe dela. Pois é. Quantas vezes tomamos o nome de Deus em vão, queridos irmãos? Como esse mau ladrão, que quer aproveitar de Jesus para os seus próprios interesses. Não há entrega, não há doação, não há fidelidade, tampouco obediência. Há simplesmente interesse. Há lamentação, cobrança. Quantas vezes nossas orações são meras cobranças para Deus? Há pessoas que nunca se lembram de agradecer, há pessoas que nunca se lembram de louvar, de bendizer, só sabem rezar pedindo. São católicos pidões que nunca estão contentes com nada, só querem receber e receber e receber, e nunca dizem muito obrigado. Como estão as suas orações? Você também só sabe pedir? Ou você agradece? Ou você bendiz? Ou você tem um coração agradecido? O Calvário é o lugar da surpreendente conversão. O centurião, acostumado a cenas semelhantes, nunca havia visto um crucificado como aquele. Reconhece-o como filho de Deus, fruto da sua fé. Este é verdadeiramente o Filho de Deus. Sim, o sofrimento converte. O sofrimento transforma a vida. Se damos a ele um significado redentor, o centurião, ali, consegue enxergar naquele homem já morto, o Filho de Deus. E você, consegue perceber Jesus em meio à sua dor, em meio ao seu sofrimento, em meio às suas tribulações? Ou só enxerga a dor, só enxerga dificuldades, só enxerga o sofrimento? O Calvário é o lugar da experiência de Deus. Eu perguntei no começo e termino respondendo para você. Por que a cruz? Por que o sofrimento? Por que a vida tem tantas dificuldades? O sofrimento nos amadurece e ensina lições. Nenhum de nós passa por esse mundo sem experimentar a dor. Nenhum de nós passa por esse mundo sem experimentar o sofrimento. É próprio da vida humana. Tendo fé ou não tendo fé, iremos passar pelo sofrimento. Vindo à missa ou nunca entrando numa igreja, passaremos pelo sofrimento. Rezando o terço ou não rezando o terço. Mas padre, de que adianta então vir à missa, rezar o terço? Adianta que o sofrimento com Cristo é um sofrimento que redime, que liberta, que amadurece, que nos faz crescer, que nos ensina lições. E o sofrimento sem Cristo, sem fé, é um sofrimento que leva ao desespero, à revolta, à busca de autoextermínio, porque não há saída, não há possibilidades, é a angústia total, é o vazio, é a morte. Portanto, meu irmão, minha irmã, nessa noite, aqui diante do Calvário, eu termino convidando você. Nós não buscamos a dor. Nós não somos trovadores da dor. Mas quando ela vier, e ela virá, que nós saibamos acolhê-la como irmã. Aprender com ela. Aprender as lições da humildade, da simplicidade. Aprender como nós precisamos das outras pessoas, não estamos sozinhos nesse mundo, não somos individualistas, egoístas, precisamos viver em comunhão. Aprender como viemos ao pó e ao pó voltaremos. Para que tanto orgulho, tanta vaidade, tanta soberba? Sim, a dor nos ensina a dependência de Deus, só Ele é o Senhor. Podemos ter dinheiro para comprar medicamentos, para nos levar para o melhor hospital do mundo.
Podemos comprar remédios, podemos comprar exames, mas ninguém compra saúde. A saúde só Deus pode nos dar. Portanto, o Calvário nos remete a essa simplicidade, a essa humildade, a esse nos lançar em Jesus. Só com Ele nós poderemos. Portanto, nós católicos não fugimos da cruz, não fugimos do sofrimento, como não o buscamos, mas quando Ele bate à nossa porta, quem tem fé tem um olhar redentor. Jesus não buscou a cruz veio como consequência da sua fidelidade, da sua obediência ao projeto do reino de Deus, ao projeto do Pai. Por isso, meu irmão, minha irmã, quem busca um Cristo sem a cruz, vai acabar encontrando uma cruz sem o Cristo. E uma cruz sem o Cristo é a cruz da derrota, é a cruz do fracasso, é a cruz da dor que não tem saída. Não queira buscar na sua vida um Cristo sem a cruz. E na cruz que você carregar, enxergue nela o Cristo Jesus. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama. Olhe para a cruz, foi por ti, porque te amo. Ninguém te ama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.